O livro de hoje é mais um livro da coleção da Barbara Cartlander e ele foi lançado em 1996. O título original, que é em inglês, se chama Love Has No Name, mas aqui no Brasil ele teve a tradução e colocaram como título do livro Em Busca da Aurora. Bom, ele foi lançado pela editora Nova Cultural. Agora eu vou ler a sinopse para vocês. Ela rejeitou uma grande fortuna para viver um amor verdadeiro. Estados Unidos e Inglaterra, 1889. Ao piano, a música fluía dos dedos da linda Georgina, como se viessem do céu. Ela era a própria música. Apaixonado demais para ser sensato, o Duque David implorou: deixe essa vida errante, fique comigo para sempre, eu a farei feliz. Estar com o Duque de Stoneberry era o refúgio e o paraíso que ela sempre almejara, mas ele nada sabia sobre ela. Para viver um amor pleno, escondera sua verdadeira identidade. Agora estava ficando cada vez mais difícil sustentar a farsa que montara. E o medo de perder o Duque fazia Georgina cada dia mais se afundar em mentiras. O livro se inicia em uma festa dessas bem grandes e chiques, só com pessoas da realeza e pessoas muito, mas muito ricas mesmo. Vários rapazes tentam se aproximar da moça com uma única intenção, a pedir em casamento. Parecia até um sonho ver tantos rapazes bonitos e de boa família querendo se casar com ela. Se o motivo não fosse único, exclusivamente sua fortuna. Georgina até ficou encantada e pensou em aceitar a proposta do jovem príncipe alemão, até que se deu conta de que ele também só estava pensando em juntar as fortunas da família dele com a dela. Ela se decepcionou e conversou bastante com o pai dela, que estava cansada de ser cortejada por tantos homens, porque ela sabia que nenhum deles queria realmente ela por ela, e sim por causa da fortuna que a família dela tinha construído nesse prazo de 1 ano. Fazia 1 ano que a vida da família de Georgina havia mudado. Antes eles viviam de forma simples e os pais economizavam para dar estudos aos filhos. Mas muita coisa aconteceu. A mãe da Georgina acabou falecendo e logo em seguida o pai dela descobriu uma mina de ouro e logo depois uma outra de petróleo, fazendo com que a família de um status assim de família humilde ficasse bilionária do dia para a noite. E com isso começou a fazer grandes viagens até mesmo para outros países e a lidar até com gente da realeza. Então, assim, dentro daquele 1 ano que a família dela tinha ficado bilionária, ela começou a frequentar os maiores bailes, festas, todo tipo de evento assim chique, usar roupas bonitas, caras, joias, coisas que ela nunca teve a vida inteira, ela estava tendo. E logo no início, ela estava achando super incrível, sabe? Ter todas aquelas roupas, sapatos, joias, conhecer pessoas da realeza, conhecer pessoas que na vida comum que ela levava nunca nem olhariam na cara dela, que dirá conversariam com ela e a pediriam ela em casamento. Sendo que ela percebeu que era tudo falsidade, que eles queriam, na verdade, só mesmo a fortuna dela e não ela por ela. E assim, ela era uma jovem muito bonita e ela tinha estudado bastante, sabe? Então ela não era uma garota fútil. E ela queria ter pretendentes por ela mesma. Por mais que ela tivesse estudado, por mais que ela soubesse falar 3 idiomas, e ela fosse bonita, 1 ano antes da família dela ficar rica, ela não tinha nenhum pretendente, gente. E depois que a família dela ficou rica, começou a ter vários pretendentes. Então isso deixou ela muito desanimada. Ela cansada dessa vida de falsidade, totalmente de aparências, e ela se decepcionou, com esse príncipe alemão em uma festa que teve nos Estados Unidos.
ela pede pro pai dela para poder voltar para Inglaterra. Ela conversa com o pai dela tudo o que estava acontecendo, que ela não estava se sentindo confortável, que ela não estava aguentando mais frequentar aquelas festas, ver a cara daquelas pessoas, que todo mundo era muito interesseiro e que ela sentia falta do interior da Inglaterra, que é onde ela morava. E aí o pai dela fala que não tem como ele viajar com ela para Inglaterra porque ele tem várias reuniões de negócios assim super importantes, ainda mais agora que ele achou essas terras com petróleo, mas que ele poderia deixar ela embarcar de volta se a governanta fosse com ela, né? A governanta é tipo uma mulher que já trabalhava para a família antes, recebia bem pouco e ganhou assim um glow up na vida depois que o patrão dela ficou rico. E ele não dispensou ela porque como a Georgina perdeu a mãe, ela começou a ficar muito sozinha e ela era a única filha mulher do pai dela. O pai dela tinha mais filhos, mas eram homens e já eram até casados e mais velhos que a Georgina. Então assim, vivendo com o pai dela, só tinha ela mesmo, que era bem jovem e mulher. O pai dela, para tentar ajudar ela, fala que toda vez que ela tivesse homens assim querendo pedir ela em casamento, que para ela uma forma que ela poderia fazer para poder descartar esses homens que tivessem só com interesse no dinheiro era dizer que o pai dela só dava uma mesada para ela para poder manter as roupas, as joias e tudo mais, e que tinha até um dote para quem se casasse com ela, mas que a herança dele ficaria somente para os filhos homens. Que toda a herança dele, quando ele morresse, dividiria só para os filhos homens. E era uma forma da Georgina, tipo assim, espantar os caras que tivessem só interesse nela. Ela escuta o pai dela dando essa dica para ela, não gosta muito da ideia, mas ela pensa que da próxima vez que ela conhecer alguém que ela tiver interessada e que demonstrar interesse por ela, ela vai tentar usar essa tática de falar que ela mesma não vai herdar nada. Ela acaba embarcando no navio dos Estados Unidos para a Inglaterra, o que iria ser uma viagem um tanto longa, com a governanta dela, e ela acaba fazendo algumas amizades assim dentro do navio. Dentro dessas amizades, assim, de pessoas que começam a puxar a conversa com ela acaba fazendo amizade com o mestre da orquestra Aurora. E assim, ele falou para ela que ele estava muito triste porque ele teria que recusar um bom cachê. Esse cachê seria para poder tocar durante toda a viagem dos Estados Unidos até a Inglaterra, sendo que o pianista deles tinha ficado doente. O cara assim tinha ficado doente, tinha ficado de cama, estava com febre, sem chance nenhuma de melhora assim por dias. E aí por isso ele e os outros músicos da orquestra teriam que ficar sem esse cachê, sendo que aquele cachê seria super importante, porque se eles conseguissem tocar no navio, além deles fazerem mais futuros clientes, já que naquele navio só tinha gente muito rica que poderia contratar eles depois, a viagem deles sairia praticamente de graça, porque eles conseguiriam pagar pela viagem e ainda sobraria dinheiro. A Georgina já estava assim super entediada de estar lá sem fazer nada. E ela tocava piano muito bem. Aí ela teve a ideia de falar para o mestre da orquestra que ela tocava piano muito bem e que se ele quisesse, ela poderia ajudar a orquestra, poderia tocar por aqueles dias de viagem. Ele ficou meio pé atrás, né, com essa coisa de mulher, música, orquestra e tal, até porque na orquestra dele só tinham homens e todo mundo sabia disso. Mas como ele estava muito desesperado querendo tocar no navio para poder ganhar esse dinheiro, que assim, era um cachê, um valor bem alto, e a Georgina nem ia ganhar nada desse dinheiro, assim, porque ela realmente se ofereceu só para ajudar, ela já era muito rica, não precisava desse dinheiro. Ele fez o teste com ela, ele marcou com ela um encontro no navio, dentro do navio mesmo, onde estavam os instrumentos. Ela sentou no piano e ele foi dando para ela as partituras do pianista, assim, das músicas que eles tocavam durante as apresentações. E aí ele falou, toca só a primeira parte de cada partitura, só pra gente ver se você realmente conhece as músicas, se você vai saber ler a partitura e tal. E ela demonstrou que ela sabia tocar super bem. Ela sabia ler até as pontuações, as coisas mais difíceis, assim. Então ele viu que ela realmente tinha vários anos de estudos de piano e com isso eles acabaram realmente fazendo as apresentações da orquestra durante todos os dias de viagem até chegar à Inglaterra. Antes mesmo de pisar em terra firme, eles acabaram recebendo um convite deles tocarem numa festa muito importante, onde teria rei, príncipe, duque da Inglaterra
porque a orquestra deles ficou super conhecida e queriam muito. Mas, como eu disse, o pianista continuava muito doente, então ela acabou aceitando tocar mais uma vez com a orquestra, sendo que ela pediu que ela tocaria desde que ela não ficasse em evidência. Então ela inventou um nome falso para as pessoas não reconhecerem ela, não saberem que ela era de uma família bilionária e tal, e que o piano fosse posicionado em uma parte assim mais pro canto assim do palco, que ficasse a meia luz para as pessoas nem verem muito o rosto dela e tal. O Duque estava nessa festa e ele acabou ficando encantado com a orquestra, ele gostou demais. E uma coisa que chamou a atenção dele foi que da orquestra a pianista era tipo assim, era a única mulher da orquestra, sabe? E ele ficou admirado em como uma mulher podia ser tão bonita, ser tão atraente e tocar tão bem. E aí ele ficou pensando que ele gostaria de ver ela de novo. E aí ele resolve fazer uma festa na mansão dele, só para poder ter a desculpa de contratar a orquestra e conseguir vê-la de novo. O Duque até então pensou que ela era uma mulher assim qualquer que eu digo, uma pessoa simples. Ele não achou que ela era rica nem nada, ele pensou que por ela ser mulher e tocar numa orquestra, ser uma musicista, ele achou que se ele convidasse ela para cama, por exemplo, que ela super aceitaria. E aí ele faz um convite para ela bem indecente. Depois que que ela toca na mansão dele e tal, ele faz um convite para ela dela deixar a orquestra, deixar essa vida errante dela e viver com ele lá, que ela poderia viver na mansão dele e tal. Durante essa conversa, ele chamou ela para conversar na biblioteca, então ela estava olhando a quantidade enorme de livros que ele tinha e ela chegou a pegar um livro que estava em alemão e ele ficou super surpreso, que ele ficou pensando assim, nossa, uma mulher simples, sabe tocar piano e ainda sabe falar alemão. E aí ela falou que além do inglês, né, que era a língua dela oficial, que ela falava muito bem alemão e francês. E aí ele ficou mais encantado ainda, achou que ela seria uma acompanhante incrível, sendo que aí ela deu fora nele, né? Ela falou que não, que ela não era qualquer uma e que não aceitaria aquele convite totalmente indecente dele. E aí ele ficou super sem graça e tal. Aí, para poder tirar o clima pesado, ele convida ela para andar a cavalo. E eles andam a cavalo e tudo mais, ficam conversando, mas assim, depois do convite que ele faz para ela, fica o clima super pesado e ela fica torcendo para que as horas passem rápido para ela poder ir embora. No dia seguinte, ela pega a mala dela e enfia na carroça e já vai embora. Sendo que a carroça que ela vai embora, assim, tem uns cavalinhos bem velhos, assim, que andam bem devagar. E aí o Duque acaba descobrindo que ela tá indo embora sem nem se despedir. E aí ele vai atrás dela. Nisso que ele vai atrás dela, ele pede desculpa pela grosseria, pela forma com que ele falou com ela. Ele falou que mesmo ela sendo uma moça assim que não é de família importante nem nada, que ele não deveria ter tido aquele tipo de comportamento com ela. Pediu desculpa e falou que ele estava realmente apaixonado, realmente interessado nela e que se casaria com ela. E ela ficou um pouco chocada, né? Que ela ficou pensando assim, nossa, como assim? Um cara só me viu, tipo, 2 vezes na vida e já tá me pedindo em casamento e tal. Sendo que ela, gente, também ficou muito interessada nele. Ela achou, assim, ele muito bonito e conversando, sabe? Eles se deram super bem. Como ela realmente percebeu que ele pediu ela em casamento sem nem saber que ela era rica, ela pensou, nossa, agora é minha chance de me casar realmente por amor, de me casar com um cara que realmente me quer pelo que eu sou, sabe? Porque ele realmente me acha atraente, me acha inteligente, ele gosta que eu toque piano. Então, assim, eu vou ter uma boa vida com ele. E aí ela resolve aceitar, ela continua na mansão dele e resolve aceitar o convite. Nisso, ele resolve preparar uma nova festa para poder convidar as pessoas importantes da cidade para apresentar ela como noiva dele. A irmã dele, que faz parte assim da família real, importante e tal, fica super incomodada com ela, porque fica pensando assim, nossa, não acredito que meu irmão vai pegar qualquer uma para se casar. E aí ela fica o tempo todo tentando descobrir de onde a Georgina da onde a família dela se ela tem um sobrenome importante ou não. E a Georgina sempre vai, assim, dando uma desculpa, puxando outros assuntos, para não ficar contando nada muito revelador sobre ela. Até porque
Se antes ela tinha medo que as pessoas casassem com ela por interesse, pelo dinheiro do pai dela, agora ela estava vivendo uma pressão ao contrário. Ela estava com medo das pessoas descobrirem que ela é de uma família com dinheiro e acharem que ela estava querendo casar com o Duque só para ela poder ter um status social a mais. Porque até então a família dela era muito pobre, que tinha ficado rica, mas ela não tinha nenhum título social, assim, sabe? Ela era uma nova rica apenas. Então, se ela se casasse com ele, que é Duque, ela viraria duquesa e aí ela ganharia todo um respeito no meio da sociedade, sabe? Então ela tinha medo que ele descobrisse isso e achasse que ela estava com ele somente por interesse e por isso tinha mentido. É aquele velho ditado, né, gente? Mentira tem perna curta. Eu não falei pra vocês que o Duque chamou todas as pessoas importantes da cidade, as pessoas que tinham dinheiro? Então, vocês acreditam que mesmo ela se apresentando com nome falso na festa, do nada o tio dela apareceu na festa? E quando o tio dela apareceu, chamou ela de Georgina na frente de todo mundo. E aí o noivo dela, né, o Duque David, ficou olhando pra cara dela, não entendendo nada, de tipo assim, nossa, como você me deu um nome e esse homem tá te chamando por outro nome? E aí o homem se apresentou pro Duque, falando que era tio dela e dando parabéns pra Georgina, falando que tava sabendo da reunião que o pai dela tava tendo nos Estados Unidos por conta das terras de petróleo. E aí ele acaba falando na frente de todo mundo que a família da Georgina, né, que o pai dela tinha ficado bilionário e que ela era muito rica e tudo mais. E nisso todo mundo assim ficando chocado, sabe? Porque até então ninguém sabia da onde que era aquela garota. O Duque, ele ficou meio que boquiaberto, assim, porque ele realmente não esperava isso, mas no fundo ele já estava desconfiado que tinha alguma mentira por trás da história dela, porque ele achou muito estranho uma moça tão simples que tocava piano para poder sobreviver, saber falar fluentemente outras línguas, saber ler tão bem e tal, ser tão instruída, sabe? Se ela realmente fosse tão pobre quanto ela tinha falado, dando a entender a ele. Mas assim, ele acaba perdoando a mentira dela e se casando, sabe? Uma coisa que eu não gostei do livro é que o final acaba correndo super rápido, sabe? Praticamente assim, passa o livro inteiro enrolando e aí o final mesmo do livro é praticamente uma página, resume o final todo. Por exemplo, o casamento dela com o Duque, gente, foi super corrido. Para vocês terem noção, eles fizeram aquela festa para poder apresentá-la para a sociedade. E aí, logo em seguida, eles marcaram casamento e ela era filha única do pai dela. E o pai dela estava nos Estados Unidos e o pai dela não voltou, não deu tempo do pai dela voltar para poder ver ela se casando, o que eu achei uma sacanagem, porque eu pensei assim, gente, se ela é filha única e a mãe dela já tinha morrido, era para ela ficar super ansiosa pro pai dela voltar, pro pai dela conhecer o Duque e aí eles se casarem. Sendo que, na verdade, eles se casaram super rápido porque o Duque estava cheio de fogo no rabo para fazer várias coisas com a moça, se é que você me entende, né? E ela também estava naquela empolgação com ele. Então, assim, eles acabaram se casando super rápido, mas eu achei muita sacanagem, sabe? O pai dela não tá presente. Mas a desculpa que ela deu no livro de ter se casado mesmo sem estar com o pai dela presente, nem com os irmãos, nem com praticamente ninguém da família dela presente, é que ela achava que tanto os irmãos mais velhos quanto o pai dela iriam querer que ela fosse feliz. Ela achava que a família dela ia querer que ela tivesse feliz e ela estava sendo muito feliz naquele momento, então era o que mais importava. Assim, gente, na minha opinião, não pareceu que o Duque estava realmente apaixonado por ela, sabe? Porque eu achei muito doido, assim, o cara só viu ela 2 vezes na vida. E eles nem se conheciam direito, e aí do nada, tipo, ai, vamos se casar e, tipo, se casa, sabe? Fora que o tempo todo, gente, nas conversas, assim, que eles tiveram antes, as poucas conversas que eles tiveram antes de ter casamento e tal, ele ficava no maior fogo no rabo de querer agarrar ela, sabe? Tanto que depois que ela aceitou o pedido de casamento, ele foi lá e deu o maior beijão nela, assim, do nada. Então, assim, eu achei que meio que o casamento deles foram mais por motivos carnais, interesse dele nela, do que realmente amor mesmo. E uma coisa que depois foi dita no final do livro,
e que não tinha sido comentado antes é que, na verdade, a Georgina já tinha visto o Duque David antes e ela já tinha achado ele bonito antes. Sendo que eles tinham se encontrado em uma festa cerca de 1 ano antes, sendo que ele não deu nem importância, ele nem olhou pra cara dela direito, assim, porque tinha tanta gente importante naquela festa pra ele dar atenção que ele mal cumprimentou, assim, ele cumprimentou o pai dela, ela tava do lado e eles nem chegaram a conversar nem nada. E então agora, depois que ela foi tocar na orquestra e tudo, que ele realmente conheceu ela de verdade, sabe? Então antes, basicamente, eles só tinham se visto assim muito mal e só ela tinha reparado o quanto ele era bonito, digamos assim. Uma coisa que eu já comentei com vocês é a Bárbara Kertlander, ela tem assim para mais de 15 livros. Não sei quantos que são da coleção dela assim de maiores sucessos. Mas eu acho que eu já li 4 livros dela, contando com esse. Esse é o 4º ou 5º livro que eu leio. E eu percebi que ela tem alguns padrões bem repetitivos na forma que ela escreve, sabe? Como, por exemplo, ela dá uma boa enrolada durante o meio, assim, do livro. E todo o final do livro dela acaba, assim, super rápido, sabe? Parece que ela resolve acabar, assim... Parece que, assim, ela tá escrevendo o livro com andamento. E aí, quando ela começa a pensar que, nossa, essa história tá ficando rápido demais, vou terminar, vou resolver logo tudo. Aí ela vai lá e escreve uma página para poder resolver logo tudo. Então, a gente nunca sabe como realmente foram as coisas. Eu sinto essa necessidade, sabe? Eu fico com essa curiosidade. Porque quando fala que os personagens vão se casar, pelo menos eu gostaria de ler sobre o casamento. Eu queria saber como foi a festa de casamento, como a noiva se vestiu, eu queria saber como foi a lua de mel, eu queria saber aonde eles foram morar. E, tipo assim, não tem nada disso nos livros, entendeu? Então ela finaliza os livros quase como se fosse um conto de fadas, de tipo assim, se casou e foram felizes para sempre, sabe? Eu tenho essa impressão nos livros de romance dela. E outra coisa também que eu já reparei é que todos os livros que eu li até hoje, todos eles, gente, todos, como eu disse, foram 4 ou 5 livros. Todos eles, as mocinhas eram sempre muito ricas, tipo, muito, muito ricas. Eram sempre de família real, se não são da realeza, é família que, tipo assim, que é milionária, que é bilionária, sabe? Até agora, eu não li nenhum livro dela que a mocinha seja pobre e que tenha se apaixonado por um homem rico e tenha se casado com um homem rico. Isso é uma coisa também que eu achei bem curiosa. É sempre os dois que são muito ricos, ou então só teve um livro que eu li que o mocinho tava... Que a família do mocinho tava falido e a menina era muito rica e se casou com ele do mesmo jeito, sabe? Que foi um dos romances que eu já fiz até resenha aqui no canal. Mas também só foi um, porque todos os outros eu reparei que tem esse padrão da mocinha ser sempre muito rica. Outra coisa também que eu reparei é que tem um certo padrão também na própria aparência da mocinha. As mocinhas que ela escreve são sempre altas, magras, brancas, olhos claros. Não muda muito, sabe? Então, basicamente, é como se fosse a mesma moça em todos os livros dela, sabe? Eu não sei se ela idealizou uma imagem de como seria uma mocinha pra época, assim, porque ela gosta de fazer romance de época. Eu realmente não sei, mas é sempre mulheres, assim, com esse arquétipo de serem muito brancas, magras, cabelos longos e olhos claros, sabe? Basicamente isso. Bom, quando eu tiver mais tempo, eu vou trazer mais livros de romance aqui. Como essa coleção da Bárbara Kertlander fez muito sucesso, eu sei que tem bastante gente que gosta, eu vou continuar lendo os livros e trazendo para vocês. Mas aí eu vou intercalando com outros livros, com outros gêneros também, para não ficar uma coisa só de eu ficar postando romance toda semana também, para vocês não ficarem entediados do mesmo padrão de livro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal para mais dicas, porque eu atualizo 3 vezes na semana. E se inscreve, tá bom? Porque aí você vai estar me ajudando o canal também a crescer e me incentivando a gravar mais vídeos. Boa leitura e até o próximo livro!